Ele só, o Deus Criador de céus e terra, Ele está presente hoje à noite. E Ele está presente conosco porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe quem nós somos, conhece todas as nossas vulnerabilidades. Ele sabe dos nossos medos, das nossas inseguranças. E por isso Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele sabe das nossas alegrias, Ele sabe das nossas conquistas, Ele sabe dos nossos sonhos realizados. E Ele sabe porque foi Ele mesmo que nos concedeu este privilégio. E por isso Ele espera e Ele aguarda de cada um de nós que nós, com todo o ardor, o enalteçamos, porque esta é a razão da nossa existência. Então é em nome deste Deus que é Criador, que simultaneamente é Pai, que é Salvador e que é Consolador. Sejam todos bem-vindos, os lá de cima, os cá de baixo, os pequeninos, os maiores, os médios e os experimentados pela vida. Nos alegramos pela presença daqueles que cotidianamente estão conosco e daqueles que estão conosco pela primeira vez, ou que estão poucas vezes conosco. Tanto faz, tu és muito bem-vindo, muito bem-vinda. A palavra bíblica para hoje é uma palavra que diz assim, a palavra do apóstolo Paulo: nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa linguagem de Paulo apóstolo é um pouco estranha. Ele fala em homem exterior, fala em homem interior. O que ele quer dizer com isso? Ele chama de homem exterior a nossa finitude, a limitação das nossas forças físicas, da nossa dimensão meramente racional e biológica. E ele chama de homem interior o Espírito Santo e as transformações que ele vai realizando em nós. E é verdade que a nossa carcaça, ela com o tempo vai se modificando. Alguns não se dão conta disso, porque já não tem mais espelho em casa. Há uma expectativa do pessoal que trabalha com vidros e espelhos, que o pessoal comece a comprar espelhos de novo, porque se diz que nunca foram vendidos tão poucos espelhos como hoje. Parece que ninguém quer se ver mais, né? Ninguém quer ver a sua imagem como ela é. Mas independentemente do que o espelho mostra, importa o que a palavra de Deus diz. E ela diz que aquilo que vem de Deus e que habita em nós, isto se renova a cada manhã. É bom saber isso. É muito bom saber isso. É bom saber isso por parte dos jovens que hoje se animam quando olham no espelho e dizem: espelho meu, me diga que não existe no mundo ninguém tão bonito como eu. E de fato, esta é a nossa inclinação natural como jovens. E quando nós chegamos depois de uma certa idade, nós dizemos: Deus meu, obrigado que o Teu Espírito Santo me renova para melhor. Nós queremos orar curvando as nossas cabeças. Pai, te agradecemos que Tu estás conosco nesta noite e que o Teu Espírito Santo é aquele que vai conduzir este momento, este culto, esta reunião, este encontro, este momento em que a Tua igreja está reunida em santa união, como foi cantado há pouco. E Senhor, não há testemunho melhor que o mundo possa receber do que ver a unidade que há na igreja, do que ver a união que há entre aqueles que se declaram verdadeiramente Teus filhos e Tuas filhas.
O nosso testemunho com a boca é importante, e o nosso testemunho com a vida é muito mais do que importante, ele é muito importante. Te agradecemos que nesta noite Tu nos alimentas para sermos o Teu povo, numa sociedade com tantos medos, num mundo de tanta insegurança, numa realidade assustadora que nos cerca, e que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos movidos a viver na esperança que Tu mesmo nos dás. Rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda estamos no tempo de Pentecostes, que é um tempo que nos lembra da realidade do Espírito Santo, a disposição de todos aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor. Annelise, eu ainda lembro quando tu eras acadêmica da música, ias para o Instituto de Música na Senhor dos Passos. Puxa vida, agora já é vovó. Que coisa! Que coisa! E Eduardo, é bom te ver de muletas, mesmo de muletas aqui conosco. Faz muito bem para juntos podermos exaltar a Deus por aquilo que Ele tem feito nestas últimas semanas, contigo, com a tua família, a partir da tua família, na tua vida, e Ele tem todas as coisas da nossa vida nas suas mãos, como a Annelise e o André acabaram de nos compartilhar. Deus continue te guardando. Antes de ler o texto, só começa o cronômetro a contar quando eu leio o texto. Vocês talvez conheçam amigos, amigas, cujo casamento pode ser que não esteja bem. E é muito comum isso. Eu queria animar a vocês a convidarem estes amigos para a noite do dia 12 de julho. Pode ser muito importante para eles aquela palestra que vai ter aqui.
Pode ser que vocês conhecem amigos que já são de bastante idade e que vocês percebem que não tem mais nada de romantismo na vida deles. Talvez ela, essa tua amiga velhinha, até já te disse: faz tempo que o velho nem me beija mais. Convide eles. Pode ser que alguém na avançada idade recobra o romantismo. Recobra o romantismo. E tu não deverias faltar. Se tu faltares, tua esposa poderá ficar triste. Ela está esperando o teu convite. Se tu faltares, o teu esposo poderá ficar desenchavido. Invistam no casamento. Invistam. Esse é o tempo de investir. Os que podem, eu convido para uma leitura bíblica, que é longa nesta noite, e que eu farei do livro de Efésios, e vou ler da Bíblia na linguagem de hoje, que tem uma linguagem mais acessível, e sendo que é um texto-chave sobre aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer nas nossas vidas. Alguns de vocês vão dizer: não é disso que o texto fala. Então converse comigo, eu vou te provar por A mais B que é disso que o texto fala. Efésios capítulo 5, os versículos 1 a 21. Efésios 5, 1 até 21. Se for longo para ti, tu achas que tem que sentar, sente. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isto precisam ser como Ele é. Que as vossas vidas sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. E já que vocês são o povo de Deus, não está certo, não é correto que a imoralidade, a indecência ou a avareza sejam nem mesmo assuntos de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Ao contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Estejam certos de uma coisa: nenhuma pessoa imoral, indecente ou cobiçosa, porque a cobiça é um tipo de idolatria, jamais receberá a sua parte no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém engane vocês com conversas tolas e bobas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus virá sobre os que não lhe obedecem. Portanto, não tenho nada com esse tipo de gente. Ele é radical. Porque antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas desde que se tornaram povo de Deus, vocês agora estão na luz. Por isso vivam como gente que pertence à luz, pois a luz produz uma grande colheita de toda espécie de bondade, de honestidade, de verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Não participem das coisas inúteis que os outros fazem e que pertencem às escuridões, às trevas. Ao contrário, tragam tudo isso para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que muitos fazem em segredo. E quando tudo é trazido diante da luz, então se descobre a sua natureza verdadeira, porque o que é claramente revelado se torna a luz. Portanto, vejam bem como vocês vivem. Não vivam como ignorantes, infantiloides, mas como sábios, como adultos.
Aproveite bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, não vivam bêbados. Ao contrário, encham-se do Espírito de Deus e animem uns aos outros com salmos, com hinos e canções sagradas. Cante hinos e salmos ao Senhor com gratidão nos corações. Agradeçam sempre a Deus o Pai por todas as coisas que vocês têm e recebem em nome do Senhor Jesus. E sejam submissos uns aos outros. Não queiram ser maiores do que os outros. E tudo isto pelo respeito e submissão que vocês têm a Cristo. Oremos. Pai, esse texto, além de ser longo, ele nos assusta até um pouco. E nós queremos vê-lo e enxergá-lo não como um texto que prega moral, mas como um texto que fala do fruto do Espírito Santo, não como algo que eu produzo, mas que o próprio Espírito Santo produz a partir de mim e de cada um que ousa colocar as suas vidas em tuas mãos, ó Jesus Cristo amado. Fica conosco, em nome de Jesus, ó Pai amado. Amém. Vem nos assentar. Nós mencionamos que ainda estamos no tempo de Pentecostes. E eu sou profundamente grato a Deus também, porque no passado Deus deu sabedoria aos líderes da igreja cristã de séculos e séculos atrás, que chegaram à conclusão que certas verdades bíblicas estavam sendo não tratadas, estavam ficando quase que esquecidas. Aí eles fizeram uma opção muito simples, mas muito pedagógica, muito didática. Eles dividiram um ano em estações e disseram: olha, numa parte do ano nós meditamos nisso, noutra parte do ano nós meditamos naquilo, e assim por diante. Os grandes fatos da fé cristã ficaram englobados e sempre de novo a eles se buscava para que nós não ficássemos capengas, com uma perna fortalecida ao extremo e outra perna sem qualquer nenhuma força. E o calendário que a igreja cristã tem é uma bênção para a cristandade de todos os tempos. E neste tempo de Pentecostes em que nós ainda nos encontramos, nós queremos refletir sobre o Espírito Santo. Claro que falar sobre o Espírito Santo é falar sobre um dos aspectos mais controvertidos da igreja cristã. Falar sobre o Espírito Santo é falar de um tema que já gerou e continua gerando as mais diversas más interpretações do ser igreja e do testemunhar a fé em Cristo Jesus. E mais ainda, falar do Espírito Santo é falar de um dos temas que já trouxe muitas separações, e eu vou dizer bem baixinho também, e muitas brigas dentro da igreja. Que vergonha para nós, para o mundo todo. A gente briga por causa do Espírito Santo, imagine só. E eu já explico o que eu quero dizer. Especialmente dois grandes grupos existem nos dias de hoje ainda. E em ambos os grupos há pessoas muito lúcidas, em ambos os grupos há pessoas muito sábias, em ambos os grupos há pessoas muito alicerçadas na Bíblia, em ambos os grupos há testemunhos eloquentes,
Mas em ambos os grupos há xiitas, há pessoas que são ingênuas, mas não só ingênuas pela falta de malícia, mas ingênuas em brigarem pelo Espírito Santo, em ambos os grupos. E eu quero pontuar bem quais são os dois grandes grupos que hoje existem na igreja cristã e que ambos brigam por causa da questão do Espírito Santo. Preciso dizer, em ambos tem gente sábia, tem gente prudente, tem gente de Deus, tem gente que de fato é uma bênção para a humanidade e sobretudo é uma bênção para Deus. Eu acho que tendo colocado isso vocês vão me entender, e se não me entenderem, então levanta o braço e eu explico de novo. O que eu quero dizer pelo fato de que o Espírito Santo tem motivado controvérsias, interpretações erradas e brigas dentro do povo de Deus? Eu disse, já explico, e vou lá. De um lado, nós temos um grupo de igrejas que se chama de igrejas pentecostais e carismáticas, e que muitos deles, não todos, já falei, mas não vou deixar de dizer de novo, que muitos dos pentecostais e dos carismáticos caem na tentação de acharem que eles são os donos do Espírito Santo, que eles têm as devidas autorizações para falarem sobre o Espírito Santo, que eles receberam os direitos autorais para proclamarem as verdades do Espírito Santo. Na verdade, ter este tipo de posicionamento é uma vaidade que eles não têm e ninguém tem direito de ter. Tristemente se constata que em alguns lugares do mundo pentecostal e do mundo carismático, o Espírito Santo foi aprisionado por eles. Aprisionado. E aprisionado de tal maneira que muitos grupos, nem todos, e nem todos onde há isso, entre muitos pentecostais e carismáticos, há um aprisionamento do Espírito Santo e que só permite a atuação do Espírito Santo no que se refere ao mundo do sobrenatural. O que não se encaixa nas coisas sobrenaturais não é visto em alguns grupos como ação do Espírito Santo. Em alguns dos grupos pentecostais e carismáticos só há abertura para o mundo dos milagres e dos milagres fantásticos. Só há abertura para os espetáculos e para os espetáculos circenses, a tal ponto que alguns neopentecostais, que é uma outra subdivisão, até se fala que a igreja não tem mais cultos, mas que a igreja tem shows. A igreja não tem show, coisa nenhuma. Não é bíblico isso. Raramente, infelizmente, em muitos grupos pentecostais e carismáticos, aquelas pequenas e simples verdades, aquelas pequenas e simples manifestações que Deus permite que nós delas e por elas sejamos abençoados, às vezes não são valorizadas. Eu tenho estado ao longo dos 40 anos em muitos congressos, em muitos encontros de muitas e de diversas denominações ao mesmo tempo. E às vezes eu fico escandalizado como que coisas pequenas não são valorizadas. O trivial não é considerado. O rotineiro santo e o cotidiano até é visto como ausência de Deus. O natural é deixado de lado. Isso é uma pena. É uma pena. Isso é uma lástima, isso é uma pobreza de espírito dos que falam do Espírito. Não são todos, mas muitos. Agora o outro lado, o lado oposto, o contraditório,
o contraponto é igualmente lastimado. E eu não sei, eu caio na tentação de dizer que é igualmente, na mesma proporção, lastimável. E é representado pelas igrejas históricas em grande parte. O que são as igrejas históricas? São aquelas igrejas que há séculos e séculos estão aí. São aquelas igrejas que também algumas vezes são apelidadas de tradicionais. E estas igrejas muitas vezes, assim como os carismáticos aprisionam o Espírito Santo, estas igrejas, quando falam do Espírito Santo, quase sempre, não todas, e nem todos, valorizam mais os conteúdos doutrinários do que as experiências com Deus. E isso é lastimável. E eles também aprisionam o Espírito Santo. Os carismáticos e pentecostais, alguns deles aprisionam o Espírito Santo. Os históricos, os chamados tradicionais, também aprisionam o Espírito Santo. Onde é que eles aprisionam o Espírito Santo? Na mente dos intelectuais, porque só muitos sábios, só muitos intelectuais, só muitos estudados é que podem falar desta grandeza tão enigmática, tão profunda. Ou eles o aprisionam nos livros que já são tão bolorentos, porque ninguém mais neles toca, e que os mortais comuns nem entendem. O Espírito Santo fica restrito às declarações formais, ao credo apostólico, e não sei mais o que tudo. Para os cristãos que dizem que não são pentecostais e que dizem que não são carismáticos, também, lamentavelmente, falar do Espírito Santo é falar de algo que deixa eles de cabelo em pé. Há um medo. Qualquer coisa que se faz levanta o medo. Cuidado, irmão, não vai virar pentecostal. E parece que tem um agrupamento de soldados tentando controlar e vigiar para que ninguém se torne pentecostal. Nós cremos que os históricos têm trazido uma contribuição fantástica para o reino de Deus, que os que são chamados de tradicionais têm trazido uma bênção fantástica para o reino de Deus. Nós cremos que o movimento carismático, que existe há poucas décadas, e o movimento pentecostal, que tem pouco mais de 100 anos, se a gente pensa na experiência de Azusa, lá na Califórnia, tem trazido uma bênção tremenda para o reino de Deus. A pergunta que se levanta: e aqui na São Mateus, como é que são as coisas? Quem é que nós somos? Deixe-me eu responder. Olha o que eu tomei nota aqui. Nós não somos pentecostais, nós não somos carismáticos, nós não somos tradicionalistas, nós não somos ortodoxos, nós não somos excludentes, nem de um lado e nem de outro. Nós cremos na ação do Espírito Santo, às vezes de uma forma tão estrondosa e tão dramática, que até os próprios pentecostais ficam com ciúme. Nós cremos na ação do Espírito Santo renovadora, transformadora. Nós cremos em todos os milagres que são anunciados nas Escrituras e achamos que eles não são só pro forma e só linguagem simbólica, e nós cremos que o nosso Deus é capaz de fazer as mesmas coisas, e como diz o autor de Marcos, muito mais do que os apóstolos fizeram, e temos visto isso como uma realidade. Nós cremos que uma igreja que não fala, uma igreja que não ensina sobre o Espírito Santo vai morrer, e fica doente, fica bitolado, se transforma numa igreja legalista e julgadora, e se transforma com o passar do tempo num clube religioso.
Nós cremos que o Espírito Santo está tão presente entre muitos pentecostais como entre muitos históricos, mas nós cremos que no mundo pentecostal muitas vezes falta sobriedade, e no mundo dos históricos também falta sobriedade. Nós cremos que a cristandade dos dias de hoje não precisa ter medo da ação de Deus, só que ela precisa ter uma coisa que é tremendamente importante: ela precisa ter equilíbrio, senão ela não vai atingir o povo que precisa ser atingido, porque o povo se escandaliza, as pessoas que não têm comunhão com os cristãos se assustam com os pentecostais e se assustam com os históricos. E nós não queremos assustar ninguém, nós queremos conquistá-los, para que eles se deixem conquistar por Deus, por Jesus, pela ação do Espírito Santo. Às vezes, quando eu prego em igrejas históricas, e a nossa igreja é uma igreja histórica, mas não é uma tradicionalista. Tradicionalistas são os CTGs. Nós somos uma igreja que tem tradição. O que significa isso? Que tem um passado, que tem raízes, e que reconhece que lá no passado Deus agiu fortemente, Deus fez coisas fantásticas. Nós cremos que aqueles que levantaram esta igreja aqui na Zona Sul, chamada São Mateus, foram pessoas motivadas pelo Espírito Santo em grande parte. E nós cremos que todos os que nos antecederam foram marcadas pelo amor de Deus em grande parte. Por que nós vamos ter medo da ação do Espírito Santo? Por que nós caímos naquele lugar tão estúpido? Os carismáticos esquecem o Deus Pai e o Deus Filho, os históricos esquecem o Deus Espírito Santo, e ambos andam meio que assim de lado, e um avião de lado não vai para lugar nenhum, ele cai e se espatifa. É tempo dos pentecostais terem equilíbrio, é tempo dos históricos e tradicionais terem equilíbrio. Este é o clamor de Deus para a igreja dele no mundo afora. Eu estava procurando nessa semana um hino que de vez em quando eu cantarolo, que é o hino do HPD, que é o hinário mais antigo da nossa igreja, ainda em uso, nós usamos de vez em quando. E olha o que diz este hino, o hino da ISLB. Às vezes me dá vontade de mostrar esse hino para aqueles que ficam assustados quando se fala o Espírito Santo, ou quando alguém diz um amém mais alto. Olha o que diz o hino. Foi dito em 1662: Espírito verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar, derrama em nossa mente do santo fogo ardor. O autor aqui, um tal de Felix Pita, reconhecia que o Espírito Santo era um fogo ardoroso e que todos fielmente confessem seu Senhor. Consolador querido, por Cristo Salvador nos foste prometido, ampara-nos na dor. Eles reconheciam em 1600 e lá vai pico que era o Espírito Santo que os consolava, que os curava nas suas dores. Que as armas comprovadas do povo teu Senhor por ti nos sejam dadas. Firmeza, fé, vigor. E ele sabe que pelo Espírito Santo só que a gente ganha. Eu podia ler as outras estrofes, eu quero ler a última. Espírito Santo, derrama a força divinal. Só Ele pode nos fazer entender a grandiosidade de Jesus e nos fazer curvar diante de Deus. Espírito Santo, derrama a força divinal. E olha essa frase que deixa muita gente corada: acende em nós a chama da fé pentecostal, da fé do Espírito Santo.
Ó, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação do Senhor. É interessante este poeta, e não há linha, não há palavra que a gente tenha que tirar, porque todas foram estudadas para que pudessem aqui ser encaixadas, e todas elas falam de uma coisa: que o Espírito Santo é o holofote de Deus para destacar a ação de Deus o Pai e a ação de Deus o Filho, Cristo Jesus. Um pouco adiante, e quero olhar para o texto bíblico que eu li de Mateus 5, não li da minha Bíblia, e eu faço questão de tê-la comigo, surrada, velhinha, desmontando-se. Li aqui da linguagem de hoje, uma linguagem mais fácil de compreendermos. O texto de Efésios 5 é um dos textos mais objetivos, mais claros, mais necessários para ser estudado dentro do contexto do Espírito Santo. De que o texto fala? O apóstolo Paulo, ele fala da nova vida em Cristo, no capítulo 4. E aí ele começa a enumerar uma série de situações, uma série de qualificações, uma série de marcas, uma série de adjetivações, uma série de características que normalmente estão na vida daquele que está em Cristo. Aí ele chega num determinado momento em que ele percebe que as pessoas, quem sabe ao lerem isto, não estão compreendendo ou estão julgando erradamente, e ele proclama veementemente no versículo 18: enchei-vos do Espírito Santo, como que dizendo, o que eu falei até aqui, dos versículos 1 até o 17, só é possível por causa do Espírito Santo. E aí ele continua falando das marcas, das qualificações de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, por causa do Espírito Santo. E é interessante que se em alguns lugares o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo como aquele que faz, cria, gera situações dramáticas, espetaculares, supernaturais e sobrenaturais, aqui em Efésios 5, o Paulo chama os seus membros da comunidade de Éfeso, porque eles estavam esquecendo disto, eles só valorizavam o sobrenatural, e ele diz: gente, vamos pôr os pés no chão, a vida é mais do que espetáculos, a vida é o dia a dia, a vida é relacional, a vida é com pessoas humanas. E por isso ele chama as pessoas a voltarem com os pés na terra e fala de algumas coisas. Efésios 5, para mim, é um texto que os cristãos precisam estudar veementemente para entenderem o que o Espírito Santo espera das nossas vidas. Efésios 5 é um texto típico do Paulo. O Paulo é o apóstolo que mais impactos trouxe ao mundo antigo nos inícios da igreja cristã. O Paulo falava deste Espírito Santo que os carismáticos e pentecostais hoje falam, mas o Paulo destacava a sobriedade e os pés no chão que o outro grupo chama, e ambos precisam de uma coisa só, do Espírito Santo. E é impossível ser igreja colar sem o Espírito Santo. Deixe-me enumerar alguns sinais daquele que é do povo de Deus, daquele que é cheio do Espírito Santo. Só que Paulo fala do contexto da vida. Ele diz no versículo 18 qual é o segredo para que nós sejamos estas pessoas. Ouçam comigo algumas características do homem e da mulher que é plena, que passou pela plenitude do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu não vou ler os versículos de novo, vocês podem fazer em casa, seria um bom estudo bíblico. Quem é cheio do Espírito Santo faz aquilo que Deus faz.
Como é que eu sei o que Deus faz? Busca a Bíblia e olha. Segundo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele anda no mundo do amor, como Cristo andou. E Paulo faz questão de dizer como Cristo andou. Descubra como Cristo andou e pratique esse amor, nada mais. Terceiro lugar, ele diz que quem é do Espírito Santo, ele não anda em impurezas e ele não anda em cobiças. Que isto não é assunto para quem é cheio do Espírito Santo. Ele diz mais, que a linguagem de um homem que é de Deus não deve desmontar e fazer desmaiar os que estão na sua volta. Ele diz mais, ele diz que uma pessoa que tem o Espírito Santo, sinal que ela tem o Espírito Santo, é que ele não é avarento, e que ele coloca também o seu dinheiro para a causa de Deus. Ele diz mais, ele diz que quem é cheio do Espírito Santo não tem palavras mentirosas, ele é marcado pela bondade, ele é marcado pela justiça e pela verdade. E mais, ele diz que quem é cheio do Espírito Santo é uma mulher, é um homem sábio, não é uma pessoa imatura, não é um bebezão que com 20 anos ainda chupa chupeta. Ele diz que quem é cheio do Espírito Santo, e eu às vezes me pergunto, mas o Paulo foi às minúcias. Ele diz que quem é cheio do Espírito Santo administra bem o seu tempo, o tempo do relógio, o tempo do cronos, o tempo do calendário. Veja bem, mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tem tudo a ver, porque o Paulo na verdade está falando da santidade de vida, que é obra do Espírito Santo. E uma pessoa que compreende a grandeza do amor de Deus, ela sabe que ela não pode malbaratar os seus dias, que ela não pode ficar simplesmente sentado. O tempo não passa, mais uma hora ficar sentado aqui, de novo tem que ficar deitado, ou usar o seu tempo em coisas erradas. Quem é cheio do Espírito Santo é um mordomo do seu tempo e sabe que o tempo é uma das poucas coisas que nunca mais volta, e que todos nós temos uma quantidade limitada de tempo. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Tu sabes? Não sei. Eu não sei. Pode ser pouco, pode ser muito. Paulo diz que sinal que Deus impera na minha vida e que eu sou cheio do Espírito Santo é que eu vou usar o meu tempo da melhor maneira possível. Ele continua, ele diz que insensatos, narcotizados não fazem parte do povo que é cheio do Espírito Santo. Ele diz mais, que um homem, que uma mulher que diz que é cheia de Deus, que é cheia de Jesus, que é cheia do Espírito Santo, vive num louvor constante, vive num louvor constante a Deus, e não tem as mínimas restrições de adorar. Ele diz que quem é cheio do Espírito Santo é grato por tudo que tem, seja pouquinho, seja muito, mas ele é grato. Seja só arroz e farinha, ele é grato. Seja caviar e não sei mais o que, ele é grato. Seja vinho de muitos reais, ou seja vinho canção nova, ou canção doce, sei lá o nome, ele é muito grato. Ele é grato por tudo, ele é grato por todas as coisas. A gratidão é um dos sinais mais veementes, mais fortes daquele que pertence a Deus. E sabe quando a gente vê que pessoas não são gratas? Quando elas são resmungonas. Em casa a gente vê isso. De novo essa comida, mãe? Não tem outra coisa do que esse guisadinho, boi ralado. Mãe,
Quando é que tu vai fazer um bife bom? Não sabe da situação da mãe e do pai. E resmungo. Não tem gratidão, porque pelo menos tem boi amarrado. Mas a gratidão significa que ele está entrosado na família, que ele conhece a dinâmica da família, que ele sabe dos limites da família, que ele sabe das abrangências da família. Na igreja também, os resmunguentos estão expressando que eles não são gratos. E ele termina dizendo que sinal de que alguém é marcado por Deus é que ele não vê ninguém como inferior a ele, e ele não se coloca como superior a ninguém. Onde é que isso está? No momento em que ele fala no versículo 21 da submissão mútua. O reino de Deus tem esta característica tão singular, diferente daquelas características que determinam e que movem e que levam os nossos administradores nas empresas, ou quer seja onde for. No reino de Deus não tem ninguém que é superior, não existe hierarquia, não tem ninguém que é mais e que é menos. Voluntariamente, não na má, se submete ao outro. Que a busca pelo Espírito Santo, quando nós falamos dele, seja a busca pela santidade. Que a busca pelo Espírito Santo não seja pelo espetacular, mas que a busca pelo Espírito Santo se dê naquelas coisas pequenas, que são a maioria dos fatos da nossa vida. E aí de vez em quando Deus vai nos presentear com o espetacular, e aquele espetacular vai fazer com que nós nos rendamos a Ele nas coisas triviais da vida. É disso que este poeta do hino que eu li fala quando ele diz: Deus derrama sobre nós a fé pentecostal. Esse negócio de ser igreja às vezes não é mole, né? E não é tão simples às vezes, mas não é tão complicado. Nós é que complicamos muito. Lembra o hino que foi cantado de prelúdio? Peça para a Annelise cantar para ti no cafezinho. Vamos ter que orar. Pai, obrigado pelo que tu já fizeste e vais fazer na nossa igreja, na nossa comunidade. Obrigado pelo mundo cristão de todos os segmentos que há na nossa pátria, que há na nossa cidade, levando pessoas para o encontro real contigo. Obrigado que podemos interceder pela Dona Catarina, que podemos interceder pelo Alex Bart na sua situação física fragilizada, que podemos interceder pelo Paulo Marito, mais uma vez com dificuldades, que podemos interceder pela Tatiana Caneda, que podemos interceder pela Zenilda e tantos outros do nosso convívio, das nossas relações, que estão machucados, fragilizados. E obrigado que também podemos juntos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que as
manifestações de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não sejam impedidas por nós de acontecer, nem aqui, nem em qualquer lugar. E que nós estejamos prontos para receber as surpresas de Deus, seja de que maneira for. E quanto a nós, que no nosso coração haja disposição de viver em santidade. Amém.